Aí, é que minha família é italiana, nós somos muito assim, emotivos, a gente fala caloradamente. É normal brigar nas reuniões de família, remassar pratos, discos de voadores, sangue forte. Então deve ser meu signo, é meu signo, eu sou escorpião. O signo mais tenebroso, vingativo, ciumento do zodíaco. Ascendente em Sagitário, com a Lua em Capricórnio, é uma combinação astrológica não muito favorável. Isso faz com que as minhas emoções fiquem muito afloradas. Isso é uma coisa, né, não tem nada a ver, não é um problema. Não é um transtorno de personalidade. Eu acho que nada a ver esse argumento aí de psicólogo. Isso é uma besteira, ninguém precisa de um psicólogo. A gente sabe lidar com isso, né? Na verdade é a sociedade me deixa irritada. São seres humanos, cara, o problema não sou eu. São as pessoas ao meu redor. Claro, elas me irritam. Elas têm um comportamento hipócrita, cruéis, cara, falam umas paradas nada a ver. Aqui na internet, então, meu Deus, quantidade de hater que tem. Isso me deixa louca, cara. Hoje em dia a gente não propaga o ódio dentro da nossa casa e nossa sociedade aqui que a gente vive. Né? Com a tecnologia, isso foi aprimorado. O ódio é propagado à distância. Hoje a gente tem um ódio internacional sendo propagado, né? A raiva, o ódio, palavras ofensivas. É uma coisa. Isso é utilizar realmente a tecnologia para, né, uma válvula de escape. Nos aliviamos, né, através da internet. Eu tô com raiva, eu tô me sentindo mal, eu estou me sentindo um lixo, eu vou na internet xingar alguém, porque é muito mais fácil do que você ir para um psicólogo, né? Mais barato, mais interessante, a gente arruma a briga que a gente quiser fazendo comentário nocivo e atacando alguém na internet, que é muito mais barato e, claro, você vai estar sempre certo, porque, né, óbvio que o hater tem razão. Óbvio que todo mundo que fala e que grita, que a razão, a gente ganha no grito. A gente vai lá, grita, faz, acontece, pá! Lindo, né? Lindo, caos sendo instaurado. Que delícia. É dependência emocional, hein? Não, mas eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou muito apegado, né? Tudo bem, me traiu, eu perdoo, né? Tá me ignorando, eu faço um pudim de leite, né? Me tratou mal, a pessoa deve estar num dia ruim, ou então eu fiz alguma coisa, a culpa é minha. Não, eu vou fazer tudo pra manter essa pessoa na minha vida, porque ela é especial, ela é perfeita. Eu que sou um sortudo ou sortuda de estar com essa pessoa, de ter sido eleita por essa pessoa. Eu não posso perdê-la de jeito nenhum, jamais que eu vou dar o mole de perder um narciso exemplar desse. Então eu fico apegada emocionalmente, porque no fundo eu não sei bem quem eu sou, o que estou fazendo aqui. Então é melhor ouvir, por exemplo, de que você não vai nunca arrumar alguém melhor do que eu. Ninguém vai querer ficar com esse lixo aí, né? Do tipo, eu estou te fazendo um favor. Mas vamos lá, se você acha que tudo isso é normal e que você não precisa fazer terapia, não, você lida de boa com esses problemas, tá tudo certo, não são problemas. Todo mundo vive isso. Você tá perdido por aí e quer mais conteúdos como esse? Se inscreve aí, me siga lá no Instagram para saber mais sobre o borderline e seu mundo caótico, tenebroso, único, criativo, intenso. Italiane di Vero. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre coisas muito pessoais. Eu vou abrir meu coração para vosotros. Como, quando e onde eu recebi o meu diagnóstico. Vou contar uma história real de vida que daria um filme e que eu demorei mais ou menos uns 24 anos para poder ter essa cara de pau e falar sobre isso com essa leveza, sem derramar uma lágrima. Assim prometo, não sei se cumprirei, veremos. Assista até o final. E dê um like e comente, porque o seu dedo não vai cair. Eis que sou uma pessoa 40 plus. Então, lá em 1999, não tinha YouTube, nem Instagram, nem TikTok, teco-teco. E a gente não tinha tanto acesso assim aos conteúdos sobre transtornos de personalidade. Na verdade, eu nem sabia o que era um transtorno de personalidade, eu não sabia que existia DSM, eu não sabia o que era um cluster B, eu não sabia absolutamente nada. Eu sabia que eu era meio fora da casinha, que eu dava sinais já há muito tempo, lá na escolinha da tia Teteca, não me comportava muito como as outras criancinhas. A escola sempre sugeria que eu fosse para o psicólogo. Ela agrediu um amiguinho. Letícia precisa ir pro psicólogo, porque ela não quer pintar o rostinho para se fingir de índiozinho e de coelhinho da Páscoa. A Letícia é meio antissocial, talvez ela seja autista. Inicialmente, eu tinha uma antissociabilidade. Eu não conseguia muito me relacionar com as outras crianças, eu não gostava das coisas que as crianças gostavam. Era muito séria para a idade. De pintar, de massinha, de desenhinho, de dancinha. Eu nunca gostei dessas coisas, não. O meu negócio era, tipo, tem que vir pra escola? Beleza. Eu achava um saco, aliás, a escola. Pra mim era tipo um presídio para crianças detentas.
Eu não via função nenhuma naquilo ali. Eu já fui pra escola alfabetizada, inclusive, eu já sabia ler e escrever antes que me ensinassem a ler e escrever. Então, para as pessoas, professores, amigos e tudo mais, eles achavam, pô, essa criança era meio nerd, né? A minha função ali era fazer prova, ponto. Dever de casa, ponto. Prestar atenção na aula, ponto. Anotar tudo, fazer questionamentos, às vezes um pouco indelicados, porque muitas vezes os professores se sentiam intimidados pela pobre criancinha, causava certo desconforto neles, e algumas brigas por discutir meu ponto de vista. Um pouco... Fazia umas analogias assim que ninguém entendia, que achavam meio que... Caraca, da onde essa garota tirou isso? O que ela tá falando? Eu me sentia muito nada a ver, muito estranha, muito desencaixada, muito... o que eu tô fazendo aqui? Foi detectado inicialmente essa altas habilidades. Fiz um mapeamento cerebral na época. Traumas e mais traumas e mais traumas. E um belo momento a adolescência bateu com força, porque a adolescência já é por si só um momento desafiador para qualquer ser humano. E vem os amores muito loucos de adolescência, né? Aquelas coisas, né? Que nos dilacera a alma. E aí, meus irmãos, nesse momento, cai a ficha lindamente. Não sou apenas uma pessoa que fica irritada e que é antissocial, que tem um funcionamento um pouco diferente das outras pessoas por conta de um QI um pouco mais avantajado. Eu também tenho alguma coisa a mais com as minhas emoções que não me parece ser meu signo, que não me parece ser porque minha família é italiana, que não me parece ser o dia que eu nasci, me parece ser algo mais profundo do que isso. E aí eu fiz a minha segunda consulta com um psiquiatra. E foi um momento bem tenso, foi um momento onde houve uma cisão na minha família. Eu não tive pai, né? Meu pai saiu de casa, eu tinha mais ou menos uns 9 anos, e eu não tive contato com ele. E de quem era a culpa? Dos dois. Porque, embora eu ouvia do meu pai, sua mãe não me deixou ser pai. E eu ouvia da minha mãe, seu pai é uma pessoa irresponsável, uma pessoa que nem queria que teu irmão existisse. Ambos não quiseram assumir isso, né? Nem minha mãe quis ser mãe e nem meu pai quis ser pai. Então a culpa não é de ninguém e é dos dois ao mesmo tempo. Eu só queria ser filha, mas eu não pude ser. Eu fui neta e fui uma neta filha. Eu chamava minha avó de mamãe e vovó. Minha avó que teve o papel de me criar, né? Tinha uma diferença muito grande, né? Neto pra avó, né? Meu avô fez o papel de pai e minha avó fez o papel de mãe. Eu não falo isso assim, mas ela cuidava de você de vez em quando. Não era bem assim, ela cuidava realmente de mim. Quando eu nasci, a minha mãe foi fazer medicina e me deixou com ela. Eu sei que a minha mãe tem os problemas dela e não buscou ajuda, não buscou tratamento, seguiu e teve uma vida que poderia ter sido muito melhor. Ser médico não significa ser Deus, embora muitos médicos pensem que são. E eu posso falar isso com propriedade, porque eu cresci num berço de médico. Meu avô era médico, minha mãe era médico, meu pai dentista. Então, lá pelos meus 16 anos, eu tive um grande trauma. Uma tentativa de estupro. Foi uma cena tenebrosa, abominável, comportamento blasfêmico, no qual eu estava no quarto, onde tinham 2 camas solteiras, eu dormia com meu irmão, meu irmão viu tudo. Nunca, jamais falou sobre esse assunto comigo. É como se não tivesse acontecido. E é isso mesmo que eles quiseram que eu pensasse. Por não acreditar em mim, não somente acreditar, quiseram que eu acreditasse que eu imaginei tudo aquilo. Iam me imputar, antes de saber que eu tinha o diagnóstico de borderline, a alcunha de você é uma pessoa ciumenta, você na verdade está falando isso para acabar com o 4º casamento da sua mãe. E aconteceu o gatilho. Já tinha acontecido o abandono do pai, né, as brigas constantes, disco voador rolando solto nos jantares. Era toda semana uma briga, para não dizer todo dia. Mãe com vó com neto, com neta, com marido, mãe com marido, pai com filha. Uma vez meu pai brigou comigo por causa de um parafuso que eu não estava na cama, que a cama nunca teve parafuso. Ele cismou que eu tirei o parafuso da cama. Agora me diga, por que uma pessoa de 7, 8 anos de idade vai tirar um parafuso de uma cama? Mas eu apanhei de havaiana firme e forte ali, por um negócio que eu não fiz. Uma coisa acontecia, a culpa era minha. Se fosse eu ou não, era outra história. Em geral, não sendo eu tava imaginando coisas que não existiam. Então, durante a minha infância, eu sempre tive um problema de realidade. Eu não sabia o que era real. Porque tudo que eu falava pra eles não era,
Bom, eu achava que eu não sabia. Eu lembro disso, uma coisa muito louca que me acontecia nessa época de adolescência, de 12, 13, 14, 15 anos. Eu sentava na minha cama e tinha uma sensação do tempo acelerado. Eu não sabia o que era uma crise de pânico ainda. Eu estava tendo uma crise de pânico e não sabia descrever. Hoje eu sei que era uma crise de pânico. Naquela época, olha só, eu tinha crise de pânico com 15 anos de idade. O tempo passava acelerado, meu coração começava a bater muito forte. Eu ficava com falta de ar. Eu sentia que a parede estava vindo contra mim, assim, me esmagando, sabe? Era uma sensação muito louca que eu aprendi a me regular respirando. Eu comecei a fazer yoga nessa época. Meu contato com meditação, por conta dessa tenebrosidade que eu não sabia explicar, eu não sabia o que era, eu não fazia terapia, eu não tinha apoio, eu não tinha com quem falar em casa. Quem eu tinha era minha avó. E ela muitas vezes achava tudo uma grandíssima palhaçada, porque minha avó, tipo, imigrante italiana, cresceu na roça, tipo, teve uma vida difícil, minha avó era analfabeta, ela não teve acesso à educação, ela veio de uma família muito pobre, e pra ela era muito palhaçada. Que é isso? Você tem tudo. Como é que você pode estar se sentindo mal? Eu me sentia mal. Adolescente. E não sabia dizer. Mas aí, lá com 16, 17 anos, teve esse trauminha aí. E a maioria dos borders tiveram um contato ruim, vamos dizer assim, com o sexo. Eu, nesse dia, peguei, enfiei minhas roupinhas, quase nada, dentro de uma fronha e voltei lá pra casa da minha avó, no Rio de Janeiro. Era a vez que eu cortei o contato com a minha mãe. Cortei. Dia 14 de fevereiro de 2000, era o meu primeiro dia de aula na PUC, Faculdade de Direito. Ainda cursando o colegial, eu fiz vestibular e passei. Ganhei uma bolsa, porque eu não tinha condições financeiras para estudar na PUC. 5 horas da manhã, segunda-feira, 14 de fevereiro de 2000, acordando para ir para a faculdade. Eis que vou para a cozinha preparar um breakfast e eu reparo que o telefone tá falando gancho. Resolvo eu, ingenuamente, colocá-lo no gancho. Eis que o bendito toca. Eu atendo. Uma pessoa do outro lado da linha, embolando francês com português, sometimes in English, e percebo eu que é o meu malgasto, falando atrocidades, das quais desconhecia. Naquele dia eu soube alguns fatores. Eu soube que houve uma briga entre minha avó, meu avô e a minha mãe e eles lá. Soube que minha mãe estava grávida e perdeu a criança e tinha passado por um procedimento e que estava, teoricamente, descansando e bem, mas que o meu avô e minha avó estavam importunando nesse descansar, ligando a todo tempo para ela para saber se ela estava bem. E isso estava incomodando. E o incomodando também, o padrasto. E soube que eles passaram a noite discutindo e por isso o telefone estava fora do gancho. Então eu soube tudo isso de lapada. Tu imagina, tu é um adolescente, 18 anos, 17 para 18, que estava indo para o seu primeiro dia na faculdade, super animada, com medo, animada, enfim, ansiosa, né? Tem trote, aquelas coisas. Você fazendo as coisas tudo certinho, bota lá, acorda às 5 horas da manhã, pá. Recebe uma bomba dessa. O que tu acha que uma pessoa normal faria? Pense. Responda aqui embaixo nos comentários. E agora você pense aí, o que uma pessoa borderline faria? Pense. E responda aqui embaixo nos comentários. Porque eu quero ver a diferença. Bom, a pessoa borderline que não sabia ainda que era borderline, teve uma atitude impulsiva, que foi pedir pro primo, que era a única pessoa na época que eu podia imaginar que podia me socorrer daquela situação, a levar até a mãe, porque eu fiquei preocupada. Eu queria saber se ela estava bem, porque ela tinha passado por isso tudo, tinha sido atropelada, perdeu a criança, foi internada, fizeram uma curetagem, passaram a noite brigando, pô. Era o mínimo, né, que uma filha que não estava falando com ela há um tempo poderia fazer. Então eu fui pedir pro meu primo me dar uma carona até a rodoviária, pegar um ônibus e vim até a localidade que ela não morava. Ela foi morar no interior do Rio, quase São Paulo. Fui eu, ingenuamente, fazer esse pedido e interpretaram de uma outra forma. Acharam que eu estava querendo ir fazer coisinhas com o meu primo. Não estava com um problema sério ali pra tudo. Beleza. A família italiana saiu berrando pela rua. E foi uma briga na rua. E aí foi aquele carnaval, né? Era tapa na cara, era vaso de planta explodindo, era tudo que vocês possam imaginar rolou ali. Aí, quanto mais aquilo ia acontecendo, mais nervosa eu ia ficando, mais border eu ia me tornando, mais agressiva eu ia ficando. E aí a solução foi chamar acho que era namorado ou noivo de uma prima minha que tinha carro, que podia me levar, e aí foi minha avó com a minha tia e esse maluco e eu no carro, e eu não abaixei meu facho, continuei combativa. Sentou o pau, veio que veio na Dutra. Aí acharam que, tipo, a border, que não sabia que era border, estava controlada. Só que não estava. Porque vocês sabem, né? Numa crise, não é muito fácil controlar um borderline, não. De dar as gotinhas que for aí, que cada um é cada um, cada qual com seu qual.
Pararam o carro, aí eu fiz a minha grande merda. Cometi o meu maior erro da minha vida, do qual me arrependo muito. Pulei muro, quebrei a frente da casa da minha mãe toda, destruí tudo. Foi um espetáculo. O que aconteceu? Com a linda senhorita, estudante de direito, levou-lhe um BO lindo para na polícia, junto com todo mundo. Respondemos a um processo. Já acabou isso, gente, tá? Ó. Ninguém nunca mais falou da família. Nunca mais vi meu primo, nunca mais vi minha tia, nunca mais nada. Silêncio. E fui eu internada num hospício, manicômio, hospital psiquiátrico. E lá eu tive meu diagnóstico. Então a menina que ia pra PUC foi pro hospício no primeiro dia de aula. Foi assim que eu recebi meu diagnóstico. E pasme, vocês acham que a minha vida mudou e que minha família ficou muito solidária e que eu comecei um tratamento depois disso? Não. Ninguém nunca falou abertamente, como falo hoje com vocês, sobre isso. Nunca eu ouvi uma palavra de ninguém. É como se nada disso tivesse acontecido. Eu busquei meu tratamento sozinha. Eu procurei um psiquiatra pra me dar remédios na época, porque eu tava muito mal. Muito mal. Eu completei essa faculdade tendo que manter uma bolsa, onde o meu CR, meu coeficiente de rendimento, ele tinha que ser 80%. Mal. Tropeçando. Eu fui morar num pensionato de freiras pra fugir de um ambiente tóxico, pra me isolar, pra conter os meus impulsos, meus acessos de raiva, os meus pensamentos loucos paranoicos, a minha vontade de não existir, a minha vontade de fazer grandes atrocidades, comigo, principalmente. Eu fui buscar Deus, lá fiquei. Depois dessa temporada, eu tive o meu segundo diagnóstico. Foi quando meu marido morreu. E eu tive uma nova crise e tentei partir. E não foi um momento muito agradável pra mim. Eu me culpei. Me culpei por 2 anos. Eu entrei numa depressão profunda que ninguém me tirava. Eu já fazia terapia. Eu já tomava medicamentos. E aí eu fui novamente ao psiquiatra porque eu saí do Rio de Janeiro, dirigindo, até Curitiba. Uma dessas crises de querer desaparecer, de querer fugir, de querer sumir. Depois dessa última crise, eu decidi sair do Brasil. Sair de tudo que me era familiar. Sair do mais possível contato com qualquer familiar. Sair e fugir de quem eu era, de tudo que me parecia ser. Do cheiro, da comida, da temperatura, do verde, da língua. E fui-me embora. E fiquei na Europa por 4 anos. Eu achei que eu não voltaria. Mas, se tiveres a oportunidade, o faça. Pois tenho certeza que ele acrescentará algo na sua vida. De fato. Estar sozinha, me desafiando, me fez entender quem eu sou. Me fez perceber que eu sou muito mais do que eu já um dia imaginei ser. Minha capacidade foi posta à prova. E eu gabaritei. Eu consegui tudo que eu queria. Mas eu não consegui a plenitude. Hoje eu a tenho. Mas foi passando por esse período de solidão e de desafio e profundo autoconhecimento, porque quando nada lhe é familiar, você tem que saber quem és. A única coisa que eu tinha lá fora era a mim mesma. E se eu não pudesse saber quem eu era, eu não teria sobrevivido. Passei a pandemia na Irlanda. Presa lá. Num lockdown que vocês não tiveram no Brasil, não. Porque quem saísse na rua sem um motivo relevante e andasse além dos 1,5 quilômetros que eles estipularam como o perímetro seguro para contenção do vírus, você pagava uma multa de 1.500 euros. Não tinha festinha, escapadinha, não. No início da pandemia, lá em 15 de março de 2020, faltou produto nos mercados. A gente entrava no Tesco, da Parnell Street, as prateleiras estavam vazias. A gente aprendeu a racionar comida, a gente aprendeu a fazer fila, a gente aprendeu a se organizar. A gente aprendeu a conviver com outras pessoas de diversas nacionalidades diferentes numa casa superlotada, dividindo o quarto, beliche, com 4, 5, 6 pessoas. 24 horas, meses e meses e meses e meses, contando dinheiro. Você tá pagando em euro, baby.
sem poder trabalhar, porque tava tudo fechado. E assim ficamos. De março a dezembro, abriram 2 semanas para o Natal, depois fecharam de novo, abriram de novo em agosto. E lá fora nevando, frio. Isso tudo me fez perceber a força que eu tinha, quem eu era, quais eram os meus princípios. E fez perceber que eu não sou uma pessoa de desistir fácil. Eu não sou essa pessoa tão pessimista quanto me pintaram. Eu não sou essa pessoa tão ruim quanto me pintaram. Eu não sou essa pessoa tão alucinada como me quiseram fazer crer. Eu sou uma fortaleza. Eu sou capaz. Eu sou uma pessoa boa. Eu tenho bom coração. E se eu sair deste inferno, eu tenho certeza que você sairá também. Aliás, Marsha Linehan, fundadora, criadora da DBT, Dialética Comportamental, uma linha da TCC, Cognitiva Comportamental, era border, foi internada inicialmente com esquizofrenia, depois diagnosticada borderline, criou a DBT, criou a dialética. E essa foi a frase dela, e que eu vou terminar este vídeo aqui com ela. Eu cruzei este inferno, e eu me prometi que um dia eu voltaria para tirar a galerinha de lá. Para mais conteúdos desses, siga o canal, se inscreva aqui, assista os vídeos anteriores e tamo junto. Deixe seu comentário aí embaixo. Beijo, até a próxima.